Aprendendo com a Divina Vontade, número 15. Vem, Espírito Santo, vem dos 4 cantos da terra e traz o dom da Divina Vontade na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, em tudo que fazemos. Reina a Divina Vontade em mim, reina no céu, na terra e no purgatório. Amém. Então, continuando. Os inimigos mais potentes do homem, quais são? O amor aos prazeres, o amor às riquezas e o amor às honras. Então, esse volume aqui, número 4, diz o quê? Torna o homem infeliz. Quanto mais o homem estiver apegado a estes 3 amores, mais ele será infeliz. Que é o contrário do que o mundo nos diz, né? Se você tiver prazer, tiver riqueza, tiver honras, você terá tudo. Aí diz aqui o volume. Porque se introduzem até o coração e o torna continuamente amargo, abatido, tanto que perde a felicidade. Então, vai se introduzindo no coração e torna continuamente o coração amargo, abatido, levando à perda da felicidade. Totalmente o contrário do que o mundo nos diz, né? Que leva à felicidade. No Calvário, venci estes inimigos. Obtive para o homem a graça de vencê-los e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem rejeita a minha graça e ama implacavelmente estes inimigos, que coloca no coração humano uma tortura contínua. Então, quando nós temos esses 3 amores muito evidentes, o Senhor diz o quê? Que nós rejeitamos a graça de Deus, né? E colocamos o quê? Uma tortura contínua no coração do homem. Prosseguindo. Pedi a paciência a Jesus para poder obedecer. Então nós vamos pedir. Nesse volume aqui também nos pede o quê? Que temos esta petição. Pedir a paciência a Deus, a Jesus, para poder obedecer. Pedir também a inocência, a pureza de uma criança. Porque a paciência, a inocência, a pureza de uma criança consegue roubar de mim a misericórdia e diminuir a indiferença. Porque os corações hoje estão indiferentes, porque precisamos pedir a pureza, a paciência, a inocência de criança. A justiça divina, desarmá-la. Como é que eu posso desarmar a justiça divina? Uma alma sofredora, uma oração humilde. Então, uma alma que sofre e uma oração humilde desarma a justiça divina. Faz com que eu perca toda a minha força, me torne fraco, a ponto de ficar ligada à alma como ela quer. Olha aí. Então, quando o sofrimento bate à porta, utiliza aquele sofrimento para pedir que a justiça divina seja desarmada. Utiliza aquela oração humilde, né, carregada de sofrimentos, pedindo a Deus que desarme a justiça divina que está sobre aquela situação. Então, justiça divina não é bruta, não é má. Se a vemos assim armada, é por a causa da justiça divina vir contra o mundo, são os homens. Em si mesma ela é boa e santa, como os outros meus atributos, porque em mim não pode ter nenhuma sombra de mal. É verdade que o aspecto parece áspero, pungente, amargo, mas os frutos são doces e gostosos. Então, nós precisamos perceber que a justiça divina é um atributo de Deus, mas não é um atributo mau, porque em Deus não entra o que é mau, só pode entrar o que é bom. Porque a justiça divina, ela se arma devido aos pecados do homem. Então, vamos prosseguindo. Todos os meus atributos estão em contínua atitude de se dar aos homens. Todos exigem o seu tributo. Então, para que possamos ter os atributos de Deus, precisamos pagar. Exige um pagamento.
Como a justiça quer a satisfação daquilo que é injusto, assim o meu amor quer o desabafar de amor e ser amado. Então, o pagamento é essa retribuição de amor. Porque, como a justiça ela quer a satisfação daquilo que é injusto, o amor quer se desabafar em amor e ser amado. Como sinto a necessidade de desabafar-me contigo em amor, assim também você tem necessidade de desabafar o amor para comigo, não é verdade? Estão falando para Luiz. Então, Jesus diz, eu tenho necessidade de desabafar. E você tem necessidade de desabafar esse amor comigo? Para comigo? Então, tem que ter essa retribuição. Se não tem, algo está errado. E depois de ambos trocarem manifestações de amor, desapareceu. Se não há uma troca de amor, Jesus se sentirá defraudado, definhará e virá até ela com menos frequência. Então, virá até ela, aqui no caso Luísa, mas virá até a nossa alma com menos frequência. Porque quando ele demonstra amor, nós não retribuímos e aquilo ali continua a ser algo frequente, aquela falta de retribuição de amor, pouco a pouco o Senhor deixa também de vir à alma, né? Vamos dizer assim. Enquanto dizia isto, Jesus começou a beijar-me, a acariciar-me e a fazer tantos atos de amor que não tenho palavras para expressar. E queria que eu lhe retribuísse dizendo. Então, dizendo aquela frase que nós dissemos anteriormente. Como sinto a necessidade de desabafar-me contigo. E ele espera que nós também tenhamos essa mesma necessidade. Os castigos, uns ocorrerão, outros no futuro, e outros serão amenizados. Então, Luísa, preocupada que não ia aguentar de ver tanta coisa que viria. Aí Jesus disse, não se preocupe, você vai ver alguns. Outros ocorrerão no futuro, e outros serão amenizados. A senhora obediência. Se não se pode entendê-la com a razão humana, né, com o raciocínio humano, se pode entendê-la com raciocínio divino. E quem quiser viver em paz comigo, é absolutamente necessário que perca a sua forma de raciocinar humana e adquira a divina. Então, precisamos perder essa capacidade de raciocinar pela via humana para entender a senhora obediência, para poder ter a paciência de obedecer. São graças que Deus nos dá, mas é preciso que haja um esforço. O que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Para a gente é loucura, né? É impossível obedecer, né? Os clamores do céu. Mas quando nós nos submetemos, a graça de Deus, ela age e o que parecia loucura para o mundo, né, é sabedoria para Deus. Sempre as três pessoas unidas, porque o verdadeiro amor não está nunca sozinho, mas produz outros amores e se alegra de ser amado pelos amores que ele mesmo criou. E se está sozinho e não é da natureza divina, então é paciência somente. É aparência somente. Então, olha aqui. As três pessoas estão sempre unidas. O amor verdadeiro é isso. Nunca está sozinho. E também produz outros amores. E se alegra de ser amado pelos amores que ele mesmo criou. E se está sozinho, olha aí, é um alerta. Se o amor está sozinho, ou não é da natureza divina, ou seja, é um amor humano, ou então é somente uma aparência de amor divino. Porque o amor não pode estar sozinho. Luísa não cansava de buscá-lo. É outro ensinamento para nós. Não devemos cansar nunca de buscar a Deus. Na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Luísa queria saber se o que ela estava vivendo era de Deus ou não. Jesus vem e diz, quem é que assegura a vinda do sol, senão a luz que mete em fuga as trevas noturnas e o calor que se propaga na mesma luz? E se diz que o sol saiu, e mesmo assim se vê a densa escuridão da noite, e não se sente nenhum calor, que dirias?
porque não é o verdadeiro sol que saiu, mas o falso, porque não se vê o efeito do sol. Se minha visão brilha sobre a escuridão e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor de minha graça, por que queres atrapalhar a tua cabeça, que não sou eu que opero em ti? Ela pensava assim, porque ao constatar tantos castigos que viriam, não podia imaginar quem se portaria a vê-los. Então, Jesus nos diz assim, que ele está na alma quando os efeitos da sua presença se pode sentir. É como o sol, que nós vamos ver o quê? O calor que produz, vamos ver a luz que produz e que as trevas vão cedendo lugar à luz. Se isso não ocorre, significa o quê? Que é um falso sol. Então, Deus ali não está agindo verdadeiramente. Se soubesse como me alegre e gosto de poder continuar nas criaturas aquele amor que reinava e reina na Santíssima Trindade. Então, ele quer que este amor esteja nos seus filhos, nos filhos da divina vontade. Nos filhos que buscam fazer e viver a sua vontade. O mais necessário e essencial numa alma é a caridade. Se não está a caridade nesta alma, sucede como aquela família, o reino que não tem governantes. Tudo é caótico, a mais bela coisa torna-se obscura, não há harmonia. Quem quer fazer uma coisa e quem quer outra. Assim acontece na alma que não reina a caridade. Tudo está em desordem. As mais belas virtudes não se harmonizam entre elas. Por isso, a caridade se chama rainha, porque há regime, ordem e organiza tudo. Então, onde há caridade, reina uma ordem, uma organização, um regime. Onde não há caridade, tudo é caótico, tudo é confusão, é sem governo, tudo obscuro. Então, o mais necessário para uma alma é o quê? É a caridade. Caridade. Vamos ver aqui. Maria fala com Luísa, Nossa Senhora fala, né? E diz assim, fala-lhe e mostra castigos, né? Diz que vai ter castigos e pede que ela desarme a justiça. Nossa Senhora iria ajudá-la com uma veste que lhe daria força e coragem. E deu seu filho e disse, cuide dele, o ame e o contente em tudo, procure fazer as minhas vezes, e, achando em ti todo contentamento, o descontentamento das outras criaturas não lhe causará tanta dor. Então, é um ensinamento aqui. Nossa Senhora vem e pede a ela para desarmar a justiça, mas, em compensação, não deixa a Luísa sozinha. Dá a Luísa o quê? Uma veste. Que veste é essa? Da coragem e da força. Precisamos pedir essa veste. Nossa Senhora, nos ajude a desarmar a justiça. Quando a gente vê que a coisa, né, em torno a nós precisa dessa intercessão. Dá-nos essa veste que tu destes a Luísa. E aí Nossa Senhora vem e dá ao menino Jesus. Descuide dele. Contente-o, ame-o. E dessa forma, ele não sentirá tanta dor de tantos descontentamentos por parte das outras criaturas. Ela ficou com Jesus e girou um pouco pela terra e encontraram uma alma desesperada. Olha este ensinamento aqui. Eles giraram e encontraram uma alma desesperada. Tiveram compaixão e Jesus quis que Luísa lhe falasse e a fizesse ver o mal que fazia. Então, o desespero não é algo positivo. A medicina mais eficaz e salutar nos encontros tristes da vida é a resignação. Então, a resignar-se, vê ali que tem a mão de Deus. Se você está em Deus, aquilo ali também vai concorrer para você. Então, precisamos pedir o quê? Aquela paciência, aquela pureza de criança, para poder ter a paciência necessária e poder essa paciência gerar obediência. Ao desesperar-se, não toma o medicamento, mas o veneno que irá destruir a alma. Então, quando a pessoa se desespera, ao invés de estar tomando um medicamento para curar aquele desespero, aquela situação, não, piora.
Então não sabes que o remédio mais oportuno a todos os males, a coisa principal que te torna nobre, te diviniza, te assemelha a nosso Senhor e tem a virtude de converter em doçura as amarguras, é a resignação, ou seja, a renúncia. O que é resignar? Se a gente renunciar, às vezes, nossos projetos. A gente queria uma coisa e não veio. A gente queria aquele relacionamento e não ocorreu. Enfim, resignar-se, porque ali tem a mão de Deus. Se nós estamos rezando e pedindo, Deus ali está agindo. Precisamos apenas ter paciência, essa capacidade de suportar, de obedecer o que Deus quer. Que coisa fez Jesus em vida quando estava na terra? Que coisa Jesus fez quando estava na terra? Não foi muita obediência, obedecer à vontade do Pai? Então, se não continuar o querer do Pai, Jesus continuou o quê? O querer do Pai. Enquanto estava na terra, estava unido com o Pai no céu. Assim, a alma resignada, enquanto vive na terra, a alma e a sua vontade estão unidas a Deus no céu. Se pode dar coisa mais cara e desejar mais do que isto? Aquela alma, então, começou a acalmar-se e fomos embora. Então, ela faz com que a alma reflita. Tem coisa maior do que ter sua vontade, sua alma, sua vontade unidas a Deus que já está no céu? Não tem. Você não pode precisar, não, você não precisa desejar mais nada. Então, acalma-te. E aí eu lembrei aqui, Santa Faustina. Eu vi quanto eu sou miserável e quanto o que está em torno a mim é vão. Então nós vamos percebendo que nós somos o quê? Um poço, como Jesus dizia a Josefa Minandes, você é um poço de misérias, onde eu vou edificar um edifício de virtudes. Então quem edifica essas virtudes em nós é Jesus. Então quando nós percebemos isso, nós vamos nos aquietando. Baltasar Graciela diz também assim, ó, procurem partilhar os dons morais da majestade, em vez da pompa, e aspirar às coisas elevadas e substanciais, em vez da vaidade tola. Nós nos apegamos a coisas vãs, vaidades. Nós nos apegamos às pompas, às honras, e esquecemos que nós precisamos o quê? Nos apegar a Deus para que Ele possa trabalhar o que nós temos, que são misérias, transformar essas misérias em virtudes, em buscar os seus atributos. Então, Jesus, saindo do seu interno em outro momento, me colocou dentro do seu coração. É neste coração que devemos estar continuamente. Jesus fusiona o meu coração no teu coração. E nele eu vou encontrar o quê? A paz serena, contínua e o contentamento eterno. Estejas dentro de mim, Jesus diz. Ali somente acharás a verdadeira paz e estável contentamento, porque dentro de mim não penetra nada que não pertença à paz e ao contentamento. E quem permanece em mim, nada no mar de todos os contentamentos. Evita as perturbações externas, as ofensas contra Deus. De tempo em tempo, esquece tudo, Luiz, ele diz. Entra em mim e degusta a minha paz e felicidade. Depois sai e faça o papel de reparadora. Olha, outro grande ensinamento. Entrar sempre que podemos no coração de Jesus. Lá encontraremos a paz e o contentamento estável. E aí nós poderemos o quê? Degustar esta paz, essa felicidade e sair dali daquele coração restauradas, a fim de fazer o papel de reparadores. Concluindo, vamos concluindo esse ensinamento pedindo que o coração de Jesus, refúgio do pecador na agonia e na alegria, seja a nossa morada constante. Para isso, nós vamos fusionar o nosso coração no coração de Jesus e pedir esta paz, esta alegria,
e reparar por nós, por todos e por toda a família humana de todos os séculos, por toda a falta de fé, de confiança em Deus, de esperança, e que Ele nos perdoe e nos livre de todo desespero, de todo mal. Para que possamos fazer o quê? Um lema grandioso. Eu trago agora para vocês. Apressar-se devagar. Quer dizer, devagar, devagar, pouco a pouco, caminhando com Jesus, nós vamos nos apressar a alcançar o quê? O dom da divina vontade. Até a próxima.